Essa nossa aula, ela tem por objetivo aprofundar a discussão sobre patrimônio cultural e material, e a gente vai cobrir um período que vai da década de 80 até a primeira década do século XX. E nesse primeiro momento, nessa aula a gente vai começar com o Brasil. E nesse caso, a gente vai da Constituição brasileira de 1988, por causa do artigo 216, que trata do patrimônio cultural e material, e até passando pelo decreto 3551 de 2000, que instituiu o registro, até a instituição da política dos povos e comunidades tradicionais em 2007. Tem uma perspectiva que está colocada aqui, às vezes ela aparece mais incisivamente, às vezes mais suavemente, e que trata dos usos que a gente faz do patrimônio cultural, né, e de alguns usos um pouco criticáveis, digamos assim, né. As principais referências para essas aulas são de autores, de pensadores da área da antropologia e da arqueologia. A gente tem o Nestor Garcia Canclini, é um antropólogo argentino, professor universitário. Temos o Piano Bezerra de Menezes, também professor brasileiro, e temos a Manuela Carneiro da Cunha, uma antropóloga luso-brasileira. Essas são as referências principais aqui dessa nossa conversa. E nesse momento, eu peço que vocês pausem essa apresentação e acessem o vídeo produzido para o processo de registro das Baianas de Acarajé em 2005, e depois nós voltamos. Bom, considerando então que já assistimos, né, a esse vídeo, vocês devem ter percebido algumas questões que a gente já discutiu aqui, né? Uma delas, eu estou chamando a atenção, é para a questão da simbologia, né, que permeia esse saber fazer das baianas de Acarajé, né? Tem um momento em que um dos entrevistados fala em feitiço, né, que o azeite de dendê enfeitiça a casa, né, e para além desse exemplo, vários outros ali, né, várias pessoas mencionaram essa dimensão simbólica, né, que tem esse saber fazer, que então foi registrado em 2005, inscrito no livro dos saberes, como sempre acontece com as práticas gastronômicas, culinárias, o livro dos saberes como patrimônio cultural do Brasil. Esse é o título que confere, né, que o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, IFAM, confere a um patrimônio, um saber fazer, quando o processo chega a bom termo, né? Então, esse exemplo das baianas de Acarajé, ele nos remete também à ideia, né, de que a continuidade do patrimônio cultural e material, ele tem relação com a dinamicidade da cultura, e, como nos disseram outros autores, nas nossas leituras anteriores, a ideia de que a gente precisa reabilitar a mudança, né, e contra a ideia de que existem práticas congeladas, que ficam congeladas em determinado tempo, que a gente vai puxar de volta e trazer para aqui, para a gente, né? E por que isso é assim? Porque o patrimônio cultural está ligado à questão identitária, e as identidades são, claro, né, dinâmicas também, assim como são plurais. Então, quando a gente assiste, né, no vídeo, e aquele vídeo, ele foi produzido, né, com a intenção de que o processo de registro chegasse a bom termo e pudesse, né, então, dizer exatamente do que se trata essa prática, e a gente vê um homem fazendo acarajé, né, algumas pessoas poderiam dizer, nossa, mas então está descaracterizado, né, e não, e justamente não, porque estar sendo praticado nos nossos dias significa estar contaminado pelas coisas que povoam
o nosso dia, né, o nosso tempo. Isso é patrimônio cultural e material, né, ele deve ser pensado nessa perspectiva, e não a do congelamento no passado. Registrar um patrimônio cultural e material, inscrever num dos 4 livros, né, entregar um certificado, é uma parte do processo, é uma parte inicial, só uma parte inicial, porque o registro pressupõe uma avaliação, um acompanhamento de 10 em 10 anos desse bem que é registrado, né? E, bom, como cultura é um modo de vida, né? Como nunca se fala em cultura no passado e sim cultura no presente, é a vida acontecendo, né? Então, registra-se o ofício das baianas de acarajé, né? E isso não resolve a vida das baianas de acarajé, das pessoas que vivem de vender acarajé. E então, a gente tem, por exemplo, né, eu trouxe como exemplo aqui, uma ação de promoção realizada, né, ressaltou-se sem verbas públicas, há 2, 3 anos atrás, por meio da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, que teve o apoio do IFAM, né, como não poderia deixar de ser, não deveria deixar de ser, porque se o IFAM registra, ele tem, né, faz parte desse registro, né, de conferir esse título, esse acompanhamento e esse apoio, é uma dimensão do registro, o apoio muito importante, e outros agentes sociais que se envolveram, como a cantora Margarete Menezes, como uma agência de publicidade. Agora, por que aconteceu isso? Porque as baianas, né, estavam reclamando, né, e foram relatar ao IFAM o fato de que outras pessoas estavam vendendo acarajé, né, talvez os mesmos espaços, enfim, não se sabe esses detalhes, mas que, na opinião delas, essas pessoas estariam descaracterizando, aí nesse caso sim, né, a prática tal qual ela foi registrada, sem fazer uso das vestimentas tradicionais, mudando o nome e fazendo esse bolinho em larga escala, né, em fábricas, né? E elas, então, como são defensoras da prática cultural, né, tal qual ela foi registrada, não tal qual ela foi registrada, não que ela tenha que permanecer exatamente 10, 20 anos como constou no dossiê, mas quem tem que avaliar é esse grupo detentor desse saber, e nesse momento dessa campanha, esse grupo detentor considerou que havia sim ali algo que não estava bom e não estava de acordo, e também não estava sendo praticado por pessoas ligadas a esse grupo detentor, né? Então, e isso tem muito a ver, estou lembrando aqui os nossos sentidos de cultura, a questão duas questões, uma questão simbólica, né, toda a simbologia que envolve essa prática cultural, e também as predominâncias, né, do elemento econômico nos modos de vida. A gente também não pode deixar de considerar que essas outras pessoas, essas outras fábricas, talvez, como citam ali, estão também tratando de ganhar a vida, né? E o que a gente tem de predominante, né, é que isso é uma coisa que se impõe, o fato de ganhar a vida, né, achar um meio de ganhar a vida. E se o bolinho, ele vende bem, claro, era previsível, era muito possível que outras pessoas quisessem se apropriar disso apenas nesse sentido, se afastando de toda a simbologia, de toda a história, de todo esse caldo cultural, e lançando mão desse saber fazer culinário para ganhar a própria vida. Por isso, o campo do patrimônio é sempre um campo de conflito, né? Porque o campo do patrimônio é a vida, né? O patrimônio é um fato social. E aí é isso que acontece sempre, com mais ênfase, mais força em alguns casos do que em outros. Eu tenho uma questão em aberto, né? Tenho várias questões em aberto quanto à questão gastronômica, quanto aos bens relacionados à comida,
por atuar pouco nisso, e uma delas é essa, né? Eu, numa reflexão bem inicial, eu acho que, embora a gente tenha esse exemplo aqui, das baianas, eu acho que são bens que não trazem tanto conflitos assim como outros. A gente vai ver ainda mais para frente. Bom, tudo isso foi possível, né? O registro do ofício das baianas foi possível porque lá em 88 a nossa Constituição reconheceu, né? Incluiu outros bens na lista do que poderia ser patrimônio cultural do nosso país, né? E aí se diz muito, né? Se coloca ênfase na inclusão da natureza imaterial. Sim, é verdade, né? Claro, né? Porque antes se tinha simplesmente o tombo, né? E se protegia bens tangíveis, né? Praças, pontes, edifícios, né? Enfim. E aí se incluiu formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, e, né, conjuntos e outros bens que não são tangíveis. Mas o que se deve ter em mente é que mais importante do que pensar na natureza material e imaterial, inclusive porque ela é passível de crítica, no sentido de que todo bem material tem contido em si uma imaterialidade, e todo bem imaterial necessita de uma materialidade para acontecer. O que aconteceu com a Constituição de 88, que não também, né, é bom que se diga que não caiu de paraquedas, né, enquanto a Constituição estava sendo gestada, isso tudo é resultado, né, de um caminho trilhado pelo Brasil, por vários agentes sociais aqui no Brasil, e aí se conseguiu incluir. O que é importante ver aqui é que houve um deslocamento de agentes sociais, assim. Se enquanto se tinha somente os bens tangíveis, né, patrimônio cultural, chamado patrimônio cultural material, quem fazia o trabalho de identificar e daí proteger determinado bem material eram especialistas, né? Basicamente as pessoas que trabalhavam em instituições responsáveis por essa salvaguarda, como o IFAM, por exemplo, né? E com a instituição do bem imaterial, as pessoas que são responsáveis pelo acontecimento dessas práticas culturais que são protagonistas, precisam ser, é uma condição sem a qual os processos não se instauram, os processos de registro. Então, esse deslocamento é o que há de novo e de importante e de fundamental com a Constituição de 88. Veja-se aqui, por exemplo, a relação do que a gente tem, né, em 88, com o que a gente tinha no artigo, no decreto 25 de 1937, que criou o IFAM e instituiu o tombo. Aqui, lá em 37, no decreto 25, se dizia que os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente em um dos 4 livros do tombo. Então, só depois de um trabalho feito por especialistas, e só por especialistas, é que se considerava um bem patrimônio cultural do Brasil. Né? E o que a gente tem, então, depois de 88, é que o patrimônio cultural é considerado um valor social que o Estado deve proteger. Não é o Estado que confere valor, é a sociedade, são as pessoas, os grupos detentores daquelas práticas culturais. E a prioridade do patrimônio cultural, dessa proteção, deve ser a produção de valor, né, pela sociedade que dele usufrui. Então, esse deslocamento, ele é muito claro, né? Então, o que se deve é proteger aquela prática como ela acontece na sociedade, né? E, como a gente falou antes ali, como é obrigatório o envolvimento
da comunidade, de quem faz aquela prática acontecer, o que se espera, e eu acho que o que acontece, sim, também, é uma aproximação, né, entre os detentores e os bens protegidos. Muito diferente do que acontece com o patrimônio cultural material, né? Pouquíssima gente entende, respeita, muita gente critica, não entende por que conservar algumas coisas tão antigas, né? Porque o envolvimento realmente não existia, né? Bom, o decreto 3551 de 2000, então ele institui o registro e, muitíssimo importante, pouco conhecido, pouco falado, institui junto com o registro o Programa Nacional do Patrimônio Cultural e Material. Muito importante, a gente vai falar um pouquinho dele um pouquinho mais à frente, porque justamente é o programa que deve ou deveria dar conta da continuidade das práticas sociais. Então, o decreto 3551, ele escreve os bens nos livros dos saberes, das celebrações, das formas de expressão ou dos lugares. São 4 livros por enquanto, né? Não que isso vá permanecer assim para sempre, inclusive o próprio decreto menciona que isso pode mudar, e eu sublinhei o dos saberes porque é para lá que vão as práticas culinárias. E aqui mais um vídeo para a gente fazer uma pausa agora nessa nossa conversa e assistir, que é o outro registro do ofício das paneleiras de goiabeiras no Espírito Santo. Voltando então, e voltando com a frase de uma das pessoas que falam no vídeo que vocês acabaram de ver: a segurança nossa é que nós somos patrimônio histórico. Eu gosto muito dessa frase vindo, né, sendo dita por alguém que faz, né, faz as coisas acontecerem, né, faz os bens culturais e materiais seguirem existindo, né, não só como memória, né. Então, vocês perceberam no vídeo que ali, né, pelo que o vídeo mostra, houve uma apropriação por meio dos detentores dessa ideia de patrimônio, diferentemente do que acontece em alguns casos, né? Ali, pelo menos como o vídeo mostra, houve essa apropriação e as pessoas, né, as paneleiras, elas lançam mão, né, elas vão buscar, elas vão bater na porta das instituições responsáveis pela salvaguarda quando alguma coisa ameaça essa prática cultural. Então, o ofício das paneleiras foi inscrito no livro dos saberes, como patrimônio cultural do Brasil, lá em 2002, foi um dos primeiros registros que aconteceram, já que o decreto é de 2000, né, e, né, como a gente sempre faz questão de lembrar, né, não se dá conta da proteção na sua dimensão que deve cuidar da continuidade da prática, se a gente não cuidar justamente de questões materiais, né? Então, o que a gente viu ali, que elas conseguiram isenção de IPTU para o galpão que elas têm, que foi melhorado com a questão do registro, né? Não só o galpão, como a rua, e a instalação de pier também para desembarque de turistas. Turistas, né? É um aspecto bastante importante do patrimônio cultural. Essa relação, ela vem se fortalecendo para o bem e para o mal, mas ela não é muito, ela é recente, né? Nos anos 80 e 90, mesmo um país como o México, que pode ser considerado um exemplo, né, de políticas que vão nessa direção, era visto com bastante desconfiança essa relação patrimônio cultural e turismo. Quem é que pode, importante falar isso, né? Quem é que é parte legítima para instaurar um processo de registro? Bom, no nível federal, essa lista que nós temos aqui: Ministro da Cultura, instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, Secretarias de Estado, município, Distrito Federal, sociedade ou associações civis, e não pessoas físicas isoladas, né? O que faz bastante sentido, né, do meu ponto de vista,
né? Porque toda prática cultural, todo patrimônio cultural pressupõe um portador coletivo, né? Diferentemente do patrimônio, quando a gente fala, né, o patrimônio dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela família, a cultura pressupõe um portador coletivo. Então, se não existe alguma organização, né, que de alguma forma possa fazer essa solicitação, provavelmente esse bem não é passível de registro, de proteção, de instauração de processo, como um bem a ser registrado. Certo? Bom, então o título que recebe é Patrimônio Cultural do Brasil, que precisa ser validado a cada 10 anos, e aí está a importância do Programa Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial, instituído junto com o decreto já. O patrimônio, esse programa, ele já foi reconhecido pela Unesco como um dos melhores programas que daria conta, né, do objetivo, né, enfim, da finalidade que tem a proteção do patrimônio cultural e imaterial, como a gente vai ver depois, né, Brasil em 2000 e em nível internacional em 2003. Então, foi reconhecido como um programa bastante consequente socialmente para que os princípios, né, e a finalidade, melhor dizendo, do patrimônio intangível se efetive. Né? Então, esse programa, como é que aconteceu na prática no Brasil? Bom, primeiro ele tem um momento, né, entre 2005 e 2015, não temos mais nada agora, mas entre 2005 e 2015, nós tivemos um investimento de 10 bilhões de reais no patrimônio cultural e material. Então, foram 75 projetos inéditos e 65 premiações de ações já em desenvolvimento. Né? Quais foram as linhas de atuação? A pesquisa, a documentação e informação é uma delas, reconhecimento e valorização, sustentabilidade, promoção e difusão, e capacitação e fortalecimento institucional. Né? Vamos dar uma olhadinha agora em que agentes sociais que estiveram envolvidos, né, nesse momento do nosso país, em que houve, né, um olhar, houve investimento de recursos para o patrimônio cultural e material. Então, nós tivemos a sociedade civil organizada, que foi a maioria, uma coisa muito bacana, universidades, quase no mesmo número que universidades e fundações de universidades, eu incluí aí, quase no mesmo número que a sociedade civil organizada, e aqui a gente está falando de associações, né, de coletivos, muitas vezes não formais mesmo, e fundações e institutos daí não ligados às universidades, né? Então, o que foi majoritário ali foram universidades e sociedade civil organizada num número um pouco maior. Quem é que foi o público beneficiado por esses projetos, né, por esse dinheiro que foi investido? Aí a gente teve assim, eu fiz uma análise, né, rápida, isso não é resultado de nenhuma pesquisa mais aprofundada que eu tenha feito nos editais, mas numa primeira análise a gente consegue extrair de lá esses dados aqui. Então, eles tiveram que dizer, né, dizer quando fizeram a proposta, né, quando esses agentes fizeram a proposta e depois quando foram dar o resultado, tiveram que dizer a quem que eles iam atender, que público estava sendo beneficiado, né? E aí, o resultado, porque saiu uma publicação depois, é que pesquisadores do patrimônio ficaram no número de 15, sendo 11 isoladamente, ou seja, aquele projeto atenderia a pesquisadores do patrimônio, ou seja, geraria dados, né? Se a gente voltar aqui na tela, a gente está ali na linha de atuação, pesquisa, documentação e informação. Então, 15 pesquisadores do patrimônio, sendo 11 isoladamente, somente eles, né, e 4 combinados com outros públicos, como escolas, como comunidades tradicionais, como afrodescendentes, enfim, né, eu não fiz uma análise tão fina assim, mas sim, nós tivemos 15 projetos em que atenderam
pesquisadores do patrimônio, sendo 11 somente pesquisadores do patrimônio. Comunidades tradicionais foram 15, indígenas 12 e afrodescendentes 6. O que isso nos diz, né? Eu convidaria vocês a pensarem um pouquinho nisso, né? O que isso nos revela em termos de atuação mesmo no campo patrimonial? Bom, eu penso que é preciso pensar, né? É preciso pensar nisso com cuidado, nessa questão de quem está sendo beneficiado, né? Ou melhor, quem estava sendo beneficiado, porque esses editais não existem mais, né? Mas vamos pensar, vamos trabalhar vamos torcer que isso volte a acontecer, né? E voltando a acontecer no nosso país, aonde que as ações precisam estar centradas, que tipo de equilíbrio a gente tem que buscar. Vamos falar um pouquinho melhor disso mais à frente aqui. Logo, né, agora aqui, e eu tinha dito, né, nós tínhamos comentado que a perspectiva de análise dessa nossa conversa aqui, né, a respeito da Constituição de 88, dessa normatização, né, que aconteceu no Brasil em torno do patrimônio intangível, ela é histórica também, né, como tudo é, né, então, se a gente for buscar os anos 80, 90, como a gente falou um pouquinho antes ali, a relação do patrimônio com novos agentes, né, com os agentes contemporâneos, né, enfim, com o modo de vida atual, principalmente com o turismo, era muito incipiente. Era uma relação até de desconfiança mesmo, né, no que pode dar a relação do turismo com o patrimônio cultural, né, e aí, eu diria, voltando aqui, que isso se relaciona diretamente com esse resultado aqui, de que quando se tem recurso para trabalhar o patrimônio cultural, principalmente a academia, se volta para aquela linha de documentação, que é importante, né? Documentação, geração de dados é muito importante, não é pouco importante, né? E deixa talvez um pouco a desejar a articulação justamente com quem faz as coisas acontecerem, né? Com os detentores, para usar o termo que é do campo patrimonial, né? Os detentores do bem cultural, né? E aí, o que se tem pensado, né, não agora só, mas desde os anos 80 e 90, né, quando eu falo que se tem pensado, eu estou falando em termos de quem está pesquisando, né, em termos dos nossos autores, né, e nesse caso, os autores que eu escolhi, selecionei aqui para fundamentar essa nossa conversa, de que qualquer política dedicada somente à conservação de técnicas e estilos, né, ou seja, essa linha de pesquisa, documentação e informação, qualquer política que fique somente nisso, ela não vai dar conta do que é a necessidade dos detentores dos bens culturais, né? E aqui eu vou lembrar também de novo algo das nossas leituras passadas lá, que é a questão de que é possível pensar, né, no que acontece hoje em termos de cultura, em termos de formas residuais e de formas emergentes. E tem uma outra ainda, uma forma arcaica, né, que é aquela que ficou no passado. E ficou no passado e ela não existe mais. Ela não existe mais viva, né, acontecendo hoje. E o que a gente vê acontecendo no campo patrimonial é muita dedicação a isso, a memória, né? Não que ela tenha que ser deixada de lado, mas quando a gente entende cultura como um modo de vida e patrimônio cultural como
fato social, a gente deve ter em mente que isso para ser hoje, para ser agora, né? A cultura é a cultura hoje, não se fala em cultura no passado. Cultura é o que a gente vive hoje, né? Então, precisaria, né, em termos de políticas culturais, que essa necessária pesquisa, né, geração de dados, fosse combinada com ações ligadas, né, e que pudessem dar conta a transformações na vida dos grupos menos favorecidos, que, via de regra, são os que a gente chama de detentores no campo patrimonial. Pensem um pouquinho, agora ou depois, que quando a gente fala de bens culturais e materiais, via de regra a gente está falando de pessoas que estão situadas, né, em camadas sociais menos favorecidas, né? E aí, nesse caso, é necessário diferenciar isso, o arcaico, o residual e o emergente, porque o arcaico vai ficar no plano da memória, que sim, deve ser tomado em consideração e deve informar e inspirar o presente, mas é preciso pensar no que é residual, né? Foi um pensamento, né? Uma teorização do Williams, e ele considera que o que ainda vive hoje, né, no presente, o que é passado, mas está no presente ainda, ele denominou residual, né, e a gente precisa olhar para o que está vivo ainda hoje, né, e somente a pesquisa, né, somente iluminar o arcaico não vai dar conta disso, e não vai trazer o emergente, que seria o novo, né. Uma outra questão que está presente na questão do uso social do patrimônio cultural é a produção de valor. E talvez vocês já devem ter ouvido falar nesse conflito, entre aspas, né, entre a ativação econômica de um bem e a não ativação econômica de um bem, né. E do meu ponto de vista, né, e do ponto de vista das leituras que eu venho fazendo, é o que a gente está dizendo aqui, né, pode haver, sim, ativação econômica de um bem cultural, né? O que não é bem visto é que a lógica do mercado, que instrumentaliza a cultura somente, né, ou prioritariamente para a obtenção do lucro, ela se imponha e ela determine as ações do campo patrimonial. Porque as populações, como diz o Canclini, têm o direito de viver de seus bens culturais. Muitas vezes, é isso que vai garantir a permanência de algumas comunidades nos seus lugares. Muitas vezes é isso. E muitas vezes a crítica, né, a teoria se ocupa de dizer que está havendo uma descaracterização, que aquele bem não é mais já o que era, e por quê? Porque está olhando justamente para o arcaico, para a memória, e não para o residual, e muito menos para o emergente. Né? E sem contar também que, como a gente falou, né, e tem que lembrar sempre, a cultura precisa ser materialmente considerada, né, e que, sendo a cultura uma relação entre os elementos de modo de vida, alguns são mais fortes que outros, né, e esses são o elemento econômico e o elemento político, né, então, lembrando das baianas lá, né, se tem pessoas, né, precisando prover a própria existência, e estão vendo que o acarajé dá certo, provavelmente elas vão acessar aquela receita, aquela técnica, e vão passar a produzir, a vender também. E isso gera conflito, sim, porque a vida é conflituosa e patrimônio cultural é um fato social. E uma última questão aqui, para a gente conversar, e que aqui está em itálico, né, usos culturais da cultura, e que tem um caso que é trazido bem, de forma bem emblemática, e nas palavras do próprio autor, de forma radical, né, e até talvez um pouco caricatural, mas que dá conta do objetivo dele, que também é o meu aqui, né, nessa conversa, que é o caso da velhinha.
esse nosso autor é o Ulpiano Bezerra de Menezes, e ele, numa conferência inaugural de um evento ligado ao campo do patrimônio, ele lembrou, né, um cartoon de uma revista francesa em que mostrava a cena de um guia de turismo entrando numa catedral com um grupo de turistas que eram orientais, não se sabe de onde, mas, né, com feições orientais. Ele entrou na catedral para fazer o seu guiamento, né, e tinha uma velhinha rezando. E ele esperou um tempo e depois ele foi lá bater no ombro da velhinha e comunicar a ela que ela estava atrapalhando o guiamento dele. E, claro, é um caso caricatural, né? Mas ele dá conta de nos lembrar que hoje o turismo é uma força, né? Hoje, desde, né? Isso começou lá na segunda metade do século passado, do século XX, mas que se acentuou muito, e que a prática turística tem se sobreposto e tem tido muito mais força do que muito desejo de permanência de algumas práticas culturais, né? E como ela é como o turismo tem sido uma força econômica, né? Normalmente tem ganhado essa briga, né? Então, eu não sei se a velhinha levantou, foi embora, né? Era só um cartoon, mas o fato de o guia, né, se achar no direito né, de dizer a um morador da cidade, né, que estava ali num hábito, né, antigo de rezar, né, de exercer o seu credo, né, numa catedral, nos diz muito, né, de o que é que está tendo mais valor na nossa sociedade contemporânea. Isso também nos leva ao caso dos bairros culturais, que turisticamente é muito importante, né, e muito interessante, mas que promove aquela prática que está sendo, né, vem sendo denunciada, né, em várias áreas das ciências sociais, por meio de publicações diversas, que é o caso da gentrificação, né, tem outros nomes também, mas o caso da ideia de embelezar determinados lugares, né, das cidades, mas expulsando, né, tirando do lugar quem ali vivia, caso não interesse para o novo uso, que normalmente é um uso turístico, né? Então, e esses bairros culturais, né, eles estão presentes em vários lugares, bastante aqui na América Latina também, e são bolhas, né, que servem, sim, a determinada classe social, a determinadas pessoas, né, e serve ao turismo, mas que não enxerga questões outras, né, importantes, como outros segmentos sociais que não podem usufruir desses lugares, né. O que nos leva a pensar, e essa é uma fala esse caso da velhinha é do Menezes, o caso dos bairros culturais também, ele é um professor universitário, intelectual, mas que também agiu muito, né, na área da cultura como gestor, e a prática dele foi sempre no sentido da não musealização das coisas, né? Ele defende a ideia da cultura, não das casas da cultura, como ele diz, mas da cultura nas casas, que a cultura seja vivida como ela é dita, né, nos textos, né? A cultura é um modo de vida, e que a cultura não pode ser o que ele chama de a cultura cólica, aquela que acontece enquanto eu estou mostrando para um turista, aquela que acontece num momento pontual, e que depois eu me desfaço dela e nunca mais volto a pensar, a não ser numa viagem, mas que a cultura, né, precisa estar, né, na vida, a vida das pessoas precisa ser culturalmente pensada, né, porque a nossa vida, ela é, né, multidimensional, né, a gente tem um aspecto econômico, sim, muito importante, mas a gente tem um aspecto simbólico, né, e aí que ele nos lembra, né, que atuar no campo patrimonial é algo complexo, né, e exige o tempo todo uma postura crítica no sentido de ver além do que está sendo mostrado, né, além, por exemplo, de um visual interessante num bairro
cultural desses que existem, né, em vários centros históricos. Olhar além disso, né, e perceber as contradições que estão colocadas ali, né, e exige também, e isso é bastante importante do meu ponto de vista, que a gente vá além das nossas preferências pessoais, seja lá onde for que a gente esteja agindo, né, seja a gente agora aqui, academicamente, né, pensando, trabalhando, tentando trabalhar, tentando escrever, tentando pensar um tema para desenvolver, para pesquisar, exige que a gente vá além disso e olhe para o campo patrimonial, né, e olhe para a complexidade que esse campo tem. E aí, né, sim, pode ser complicado, mas é também fascinante, né, porque justamente, e aí é que eu sempre me pego pensando por que as pessoas, né, se sentem tão atraídas pelo campo do patrimônio, eu inclusive, né, porque está tratando do que é a vida humana mesmo, né, que é feita, né, a matéria-prima são os valores que a gente tem, as aspirações, os desejos, né, e por isso, então, é difícil, mas também é muito fascinante.